Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Eu vou repetir, a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Amém. Bom estarmos reunidos na presença do Senhor. E bom, ou melhor ainda, é quando nós podemos colocar a nossa família debaixo do cajado dele. Por isso se alegre se a sua família está do seu lado. E também se alegre se porventura ela ainda não está. Você é semente de Deus plantada dentro do seu nicho familiar. O Senhor colocou você lá para você fazer diferença. Vai ser o seu testemunho, vai ser a sua conduta, vai ser a sua postura, vai ser a maneira como você cuida das coisas do reino. Tudo isso vai fazer com que a vitrine do Senhor esteja arrumada, preparada, e as pessoas possam ver que é bom quando nós estamos na casa do nosso Pai. O nosso Deus é fiel. Você crê ou não? Glória a Deus. A bispa Maílde falava há pouco que eu contaria o que vai acontecer na próxima semana. Eu vou contar, até porque eu sei que os irmãos são curiosos, estão me olhando assim, né, com a vontade de saber o que vai acontecer na próxima semana. E assim é o coração do crente. O coração do crente é um coração vigoroso e um coração muito dinâmico, não é? É um coração muito cheio de vontade e vontade de ver os propósitos de Deus se cumprindo. Então eu vou contar já o que acontece na semana que vem, e eu quero que você registre datas que são importantes. Você vai anotar na sua agenda. Que dia é hoje? Hoje é dia 2. Vamos fazer conta. Quem é bom de matemática? Não tem problema. Se não é bom de matemática, a gente ajuda. Na próxima semana é o dia 9. Grava o dia 9. No dia 9 começa a campanha Fio de Escarlate. E essa campanha você vai entender quais serão os propósitos de Deus para sua casa e sua família. Porque nessa noite nós vamos passear um pouco pela Bíblia para entender o propósito de Deus nesse fio de escarlate. Começa na próxima semana aqui na EBCA sede, no culto ou FIR, culto da quarta-feira, no culto onde as famílias estão reunidas. Então registra aí dia 9. E aí nós teremos 7 semanas a partir da semana que vem. Depois de 9 vem quando? 16. Depois de 16 vem 23. Depois de 23, 30. Já temos quantas quartas aí? 4, né? Aí nós entramos pelo mês de setembro. E aí a primeira quarta-feira do mês de setembro, dia 6. E depois do dia 6, 13. E aí por fim, dia 20, o encerramento da campanha Fio de Escarlate. Então começa agora, na próxima semana, no dia 9 de agosto, e termina no dia 20 de setembro. 7 semanas. Eu costumo dizer para as pessoas que campanha não é momento de colheita. Escreve isso. Campanha não é tempo e não é momento de colheita. Campanha é momento e tempo de semeadura. E quando você tem que semear, não adianta você semear pela metade, semear um pouquinho, semear um pedaço. Não existe semeadura mal feita que dê um bom resultado, uma boa colheita. Uma boa colheita, ela resulta de uma boa semeadura. Quando você leva para sua casa vegetais, você leva frutos, você leva tempero para casa, todos eles nesse contexto são vencedores. Imagine um pimentão vencedor na sua casa. Imagine uma manga vencedora na sua casa. Porque ali está a colheita, fruto de uma boa semeadura. E se não tiver uma boa semeadura, não adianta esperar a colheita. Mesmo porque é um princípio bíblico. Tudo quanto pôs o homem semear, isso também ceifará. Então anota na sua agenda que na próxima quarta-feira, dia 9 de agosto até 20 de setembro, a sua família estará imersa em 7 semanas de poder, milagres, portentos, maravilhas. Eu creio, irmão, nisso. Eu creio nisso. E se você
tiver fé, no mínimo como um grão de mostarda, irmão, espera o tamanho, a grandeza da sua colheita lá na frente. Amém, querido? Agora que você entendeu o recado, você vai abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 2, versículo 15. Eu quero louvar a Deus pelo Ministério de Louvor. Obrigado, Ministério de Louvor. Mas me permita não dispensar o tecladista de vocês, porque está tão tremendo. Capítulo 2 de Josué, versículo 15. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E recomendou-lhes: ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retornem aqueles que vos procuram, e depois segui o vosso caminho. Os espiões israelitas concluíram o acordo dizendo: estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se quando de nossa chegada a esta terra não tiveres atado este cordão de fio vermelho, escarlate à janela, pelo qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e servos do teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre sua própria cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isso, mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo será de nossa responsabilidade, e cairá sobre nossas cabeças se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Diante do que Raabe anuiu, ela consentiu. Que assim seja, de acordo com a vossa palavra. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão vermelho escarlate à janela. Deus querido, nós te louvamos, meu Senhor, na noite, meu Pai, de comunhão das famílias da terra contigo. Famílias, meu Senhor, que trazem consigo o registro do teu poder, do teu amor, da tua grandeza, a verdade da tua palavra instalada, enxertada, semeada em cada seio familiar. Aqui estão famílias, meu Senhor, talvez famílias até completas, ou boa parte delas. Talvez aqui estejam pessoas esperando e buscando, meu Senhor, ó Deus, que o Senhor resgate ou restaure alguém do seu próprio ambiente familiar. Mas aqui, meu Senhor, certamente, indiferente a qualquer circunstância, o Senhor está encontrando corações que estão reclinados diante do trono da tua graça e do teu poder, esperando respostas que venham do alto, esperando, meu Senhor, que haja dos céus, ó Deus, uma instrução, uma recomendação, uma direção, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, através e a partir desta mensagem, ó Deus, conforme o texto que fora lido, meu Senhor, ministra no coração de cada um dos teus filhos a palavra, meu Senhor, que cada um precisa ouvir, e ouvindo esta palavra, meu Pai, seja o teu Santo Espírito a produzir o discernimento necessário, para que cada pessoa, meu Pai, receptiva à boa semente, que é a tua palavra, possa, meu Senhor, armazenar, guardar, meu Senhor, no mais profundo dos seus corações, esta semente de virtude, de vida e de poder, que há de transformar para sempre, para todos sempre, a história das suas casas. No nome do Senhor Jesus, o Messias, nós oramos agradecidos a Ti. O povo de Deus diz amém. Você pode se assentar glorificando a Deus. Oh, aleluia. E aplaudir também, aplaudir a Jesus é bom, irmão. Eu quero compartilhar com os irmãos a minha alegria, porque às vezes nós enxergamos que bênção
é somente aquilo que a gente quer receber, é somente alguma coisa que interessa a nossa vontade, o nosso coração. E é sempre um momento de muita alegria quando nós podemos partilhar de momentos com a família. Usufrua de cada instante que você pode ter ao lado de alguém da sua família que você ama. Não trate os dias da sua vida como se fossem dias quaisquer, não são. Quem está com o marido, levanta a mão aí do lado. Quem está com o marido do lado? Quem? Olha aqui, varão bonito. Olha para ele. Olha no olho, lá dentro olha para ele. Foi Deus quem te deu, irmã. Ô marido, olha para o olho dessa moça linda que está do seu lado. Foi Deus quem te deu. Eu não sei quem está com filhos aqui dentro. Levanta a mão, quem tem filhos aqui? Olha para esse garotão, essa garotona. Herança do Senhor, Ele deu para você cuidar. Ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Eu não sei quais são os outros níveis de vínculo, de laço familiar que nós temos hoje aqui na igreja, mas talvez você tenha irmão, talvez você tenha sobrinho, primo, tio. Olhando para cada um deles, se você tem, saiba que essas pessoas fazem parte do que há de mais precioso nessa terra. É a sua família. Guarda a sua casa, guarda a sua família. Muitas pessoas têm alimentado, sabe o que? Uma série de problemas que não vão levar nada a lugar nenhum. Eu estou falando tudo isso já está na palavra. Por que eu estou fazendo menção a isso? Isso tem a ver diretamente com a campanha. Por que o Senhor está querendo em 7 semanas produzir algo diferente no seu lar, na sua casa? Porque o ser humano, o indivíduo, ele é tão passível de erros, que em muitas circunstâncias você até ouve uma palavra, você é ministrado nela, quem sabe se você não vigiar, daqui a 2 dias você comete os mesmos erros. Aquela história que estava morta, enterrada, de repente ela é trazida à tona, traz-se à vida um problema que já estava esquecido no passado. Porque uma coisa liga a outra, o ser humano vive muito disso. As circunstâncias, as muitas circunstâncias, elas vão ligando outros fatos ocorridos no passado. E aí situações que já foram sepultadas há muito tempo, são trazidas novamente. Os dias vão passando. E normalmente as pessoas só se dão conta daquilo que perderam, quando não tem mais chance alguma. Do que vale alguém deitado numa urna fúnebre e alguém se debruçar por cima daquele corpo choroso, quando teve tanta oportunidade de fazer isso em vida. E essa pessoa vai guardar para o resto da vida essa carga, esse peso daquilo que podia ter feito e não fez. Eu digo uma coisa, e essa é uma verdade, irmãos. É claro que o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, espera ansiosamente o arrebatamento. Eu estou ávido pelo arrebatamento. Eu acordo, cobra Jesus, Jesus é hoje, diga logo, leva. Mas enquanto isso não acontecer, como é que nós respondemos à palavra de Deus aqui na terra em que vivemos? Os dias vão passando, e eu costumo dizer uma coisa: dentro do cronômetro de Deus, o tempo está se esgotando. As pessoas costumam dizer: olha, eu tenho ainda tantos anos pela frente. O relógio não está parando não, irmão. O relógio está andando. O relógio está andando. Você pode ter agora, quem sabe, 30 anos e um dia. Se você fez aniversário ontem, 30 anos e um dia. Não, você não tem um dia além dos 30 anos que você já viveu. Você já tem 30 anos e um dia a menos do que ainda lhe resta. Você vai ficar preocupado com picuinha, com probleminha? As coisas do reino de Deus têm pressa. Você vai ficar sendo detido por questões tão mínimas, tão pequenas, tão fúteis. Elas não valem nada diante daquilo que Deus fez quando colocou você do lado de uma pessoa tão especial, que é o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos, são os seus primos, são os sobrinhos, são tios e por aí vai.
Mas as pessoas, elas se acham no direito de alimentar probleminhas que perduram por longo tempo. Olha a história de Raabe, fio de escarlate. A campanha que começa na próxima semana tem este cerne. O cerne, o conteúdo é esse. O centro é esse. O centro é esse. Ali está a família de Raabe. E Raabe, notadamente conhecida como prostituta. Quem daria alguma coisa por uma prostituta, irmão? Eu não estou sendo preconceituoso, não. Estou colocando uma situação natural da vida secular. Raabe e sua família. Josué prestes a avançar pelas terras de Canaã. Raabe não tinha absolutamente nenhum vínculo, nenhuma relação com o povo hebreu. Uma mulher que estava sujeita aos deuses cananeus. Uma família que se prostrava a deuses cananeus, servia a deuses cananeus. Talvez a família de Raabe fosse mais uma dentre aqueles que ocupavam Jericó. Quem era a família de Raabe? Quem era Raabe? Não era ninguém não. Mais uma família, talvez dentre tantas que estavam temendo a invasão do povo hebreu, na expansão, no imperialismo do povo de Deus, segundo a promessa que o próprio Deus havia entregue a Abraão. Está avançando o povo hebreu e Josué no comando da tropa, a tropa de elite de Deus. Antes de entrar em terreno inimigo, ele manda 2 espias, 2 espiões. Quando ele envia 2 espiões, a missão não era simples. A missão não era simples, porque Jericó era uma cidade fortaleza. Imagine você, uma cidade cercada por muros de aproximadamente 9 metros de altura, 6 metros de espessura, de largura. Imagina você, alguém entrar numa cidade tão fortificada e tão bem assistida, tão bem assistida. Josué manda 2 homens, irmão. Ele não mandou um exército inteiro, ele mandou 2 homens. Às vezes na nossa casa, talvez Deus conte com você para você ser o mais corajoso. Não é ser o mais valente, não. Tem muita gente querendo ser o mais valente, mas esquece que tem que ser corajoso. Corajoso para enfrentar fortalezas de problemas, corajoso para lidar com determinadas dificuldades, corajoso para poder tocar num assunto que é delicado, mas precisa ser resolvido. Não dá para empurrar com a barriga. E aí Deus conta, quem sabe, com você. Quem sabe você é um desses 2 espias de Deus para poder fazer ruir todas essas muralhas que Satanás tem levantado e tem colocado ao redor das famílias. O vosso adversário, o diabo, o vosso inimigo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nesse contexto, imagina quantas muralhas se levantam em redor e em derredor da família, produzindo problemas tão graves, muitas vezes até irreversíveis, irmãos. Casos de pessoas que não falam com irmãos. Estou falando irmãos em Cristo, estou falando irmãos de sangue. Filhos que não falam com pais, pais que não reconhecem seus filhos. Que é isso? Onde é que nós estamos? Não foi essa a família que nasceu no coração de Deus. Definitivamente não foi essa a família que nasceu no coração de Deus. Família, Raabe e sua família. Naquele momento que percebem a chegada desses 2 espiões, e o rei, tomando conhecimento da expansão do povo hebreu, e sabendo que esses 2 espiões já estavam, esses espiões, ou que Israel possivelmente estaria se preparando para alguma invasão, o rei de Jericó dá uma ordem:
fechem os portões da cidade. E ele dobra a guarda protetiva da cidade e fortaleza de Jericó. Coloca os guardas e dobra a guarda que estava protegendo a cidade. Não sabia ele que os espiões já estavam lá dentro. Mas depois de um tempo, todos tomam conhecimento. Duas pessoas com comportamento estranho, pessoas com características diferentes, ainda que querendo se passar por alguém de Jericó, por um cananeu, mas deram conta. Tem dois homens hebreus aqui dentro. Começa uma caça implacável contra esses dois homens, até que uma mulher que ninguém daria nada por ela, uma família que ninguém daria nada por ela, resolve acolher aqueles dois espias. A busca continua e passa a ser ainda mais intensa. Os soldados cananeus começam a invadir as casas dos seus habitantes, dos seus moradores, e começam a investigar, passando um pente fino, a fim de descobrir se aqueles espiões estavam sendo acolhidos por alguém. A sentença era clara: qualquer pessoa que estivesse acolhendo um inimigo se tornaria automaticamente inimigo. Raabe corre o risco. E quando ela consegue livrar aqueles dois espias daquele problema, ela dá fuga para eles. Não tinha como sair pela porta. A cidade sendo vigiada, ela pega um lençol vermelho, deixa aquele lençol como uma grande evidência de um contrato que estava sendo firmado ali, não diante de homens, mas perante o Senhor. Aquele momento de Raabe dando fuga àqueles espias não era somente uma fuga sem sentido, era um propósito de Deus se cumprindo para abençoar a família de Raabe. Eu estou falando de uma prostituta que ninguém daria nada por ela, de uma família que certamente não era mais prestigiada de Jericó, que tinha problemas, como muitas famílias têm problemas. E aquele contrato, aquele acerto que é feito com os espias, é que naquele momento em que ela tinha dado a eles a fuga, estava abrindo para eles uma porta de escape, uma porta de salvação. Quem dentre vós, a Bíblia diz isso, ouvindo o seu filho pedir alguma coisa, não há de concedê-lo? Você já viu pai dar alguma coisa para um filho que não seja algo que lhe beneficie, algo que seja bom para o filho? Até a repreensão é bom também, porque quem ama repreende, mas não dá repreensão para maltratar, dá repreensão para ensinar. Naquele momento, Raabe não somente tinha feito um acordo, um contrato com aqueles homens, mas também um contrato com Deus. Ela proporcionou salvação para aqueles espias, e o Senhor estava proporcionando para ela e para a família dela salvação. Os versículos, o texto que nós lemos, os versículos que nós lemos, tratam a respeito disso. E os espias saem dizendo: fica dentro da sua casa, nós vamos entrar, nós vamos invadir. Israel vai tomar o controle de Jericó. Vai ser um dia duro, vai ser muito difícil, porque nenhum soldado vai entrar numa guerra para brincar. Soldado vai entrar para fazer o que tem que ser feito. E nós vamos tomar essa cidade à força. Nós vamos tomar as terras que o nosso Deus nos deu. Raabe estava impactada com o Deus de Israel.
ela admite o Deus de Israel, ela recebe o Deus de Israel. A família de Raabe passa a ter agora uma outra representatividade. Aquela família que não servia para nada, não tinha valor nenhum, agora era a família, propósito do coração de Deus. Raabe, que era uma prostituta e ninguém dava a mínima para ela, senão obter dela os prazeres que ela pudesse dar, Raabe agora era a menina dos olhos de Deus. Raabe então tomou uma decisão: eu quero partir com o povo hebreu, eu quero me dedicar a esse Deus, eu quero me entregar a esse Deus. Queridos, eu estou falando de Raabe. Raabe foi a semente dentro de casa. A promessa feita junto aos espias era para que eles voltassem e resgatassem. Não era só Raabe, não, era a bênção para a família de Raabe. Raabe era a semente, mas a bênção do Senhor era para toda a família de Raabe. Quem sabe a partir de agora você vai começar a olhar para você e se ver como uma semente, porque quando Deus abençoa a sua vida, Ele também está desejando abençoar mesmo aquele que não quer nem vir para a igreja, mas ele tem uma ligação, ele tem um vínculo com você, sangue do seu sangue, sangue do seu sangue. Foi lido há pouco o texto de 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, esse negou a fé, vive uma vida cristã em vão, porque ele se tornou pior do que o ímpio. O comportamento totalmente incompatível com aquele que é de um crente, o comportamento de um crente. Eu profetizo, querido, na sua vida, que a sua família toda vai estar aqui dentro, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você não é uma semente sem valor, não. Porque você não é uma semente infrutífera, não. Você é uma semente de virtude. Você é uma semente de poder. Você é uma semente de transformação. Você é uma semente de mudança. A sua vida, a sua postura, a sua conduta, ela denuncia quem você é. E eu sei, eu creio que você foi posto, você foi posta na família a que você pertence para você fazer diferença. A família de Raabe certamente não achava bonito ela ser prostituta. Ela não tinha prestígio por vender o próprio corpo. E se havia alguém integrando uma família e esse alguém não tinha respeito, o que a família teria? Ninguém conhecia quem era o pai de Raabe, senão o pai da prostituta. É a mãe da prostituta, é o irmão da prostituta. Aquele momento de Raabe com os espias, aquele selo estabelecido diante de Deus, foi a certeza de que o Senhor estava mudando para sempre a história dela e da família dela. Por que você vai desistir dos seus? Ou quem sabe em algum momento da sua vida você rejeitou, você achou que não podia mais lutar, não podia brigar, não podia defender. Raabe tinha um propósito de Deus, e ela afirmou, ela abraçou e ela afirmou aquele propósito. Ela permitiu que o Senhor pudesse consolidar aquele projeto, mas ela admitiu, o texto que nós lemos, o texto diz que ela anuiu, ela aceitou, ela consentiu. Eu quero. Diz a Bíblia que aquele que pede, recebe. Bater e abrir-se-vos-á. Quem sabe é o que você tem esperado na sua casa, a paz que ainda não tem imperado, porque você ainda não quis, você até pensa que quer aquela paz, mas não quer. Não é uma paz comum.
Jesus diz: a minha paz eu vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. É essa a paz que está precisando de casa. Não é aquela paz superficial, não é a paz política. Política, estou falando política interna, dentro de casa. Interesse, jogo de interesse. Não, eu estou falando de uma paz excelente. Porque vai abrir mão, irmão, disso? Porque vai abrir mão da comunhão? Porque vai abrir mão do resgate? Porque vai abrir mão dessas coisas? Se Deus deu uma família para você cuidar, não olha para você no contexto de que você já é maior de idade, você cuida da sua vida e cada um que é maior de idade cuide da sua. Isso é muito pouco para um bem tão precioso chamado família. Cuida da sua casa. Eu fico observando o texto falando de Raabe, a bênção do Senhor derramada sobre Raabe e sobre a família de Raabe. Deixa dentro da sua casa, o recado foi muito claro. Deixa dentro da sua casa, vocês têm que estar dentro de casa. Não vai para fora não, porque eu não posso garantir nada. Nós estaremos vivendo uma realidade de guerra. Mas se você estiver na sua casa, quem estiver com você vai ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Está lá Raabe. E eu fico imaginando, e mesmo andando pelo texto bíblico, fico imaginando o coração de Raabe. Quem sabe era o coração da esperança, era o coração da vontade de viver agora um novo tempo. Quem sabe de ter o respeito de outras pessoas, num outro povo, num outro meio. Quem sabe ter o respeito da própria família. Viver uma realidade de vida diferente. E ela entendeu que dependia dela. O contrato foi firmado, querido. Não ache que é outra coisa senão esse o recado que Deus tem para a sua vida. Ela anuiu, ela aceitou. Você vai perceber na sua vida, você vai ter que aceitar muita coisa. Você vai ter que abrir mão da sua vaidade, do seu ego. Você vai ter que dar o braço a torcer mesmo quando você não queira. Mas tudo isso é preço para algo caro que precisa ser comprado. É a rendição da sua família. É a pureza da sua família. É a santificação da sua casa. Não vale a pena, dentro de uma expectativa de vida humana, sustentar tantos problemas que poderiam ser resolvidos dentro de um contexto de eternidade. O que vale mais para você? 100 anos? Vamos para os 120 anos de vida que o Senhor estabeleceu e disse a Moisés que assim seria. 120 anos. 120 anos é tudo, irmão. Diante de uma eternidade, 120 anos não é nada. Livro de Tiago, o Senhor diz: o que é a sua vida para você dizer, eu vou fazer, amanhã eu vou fazer assim, eu vou fazer assado? O que é a sua vida, senão uma poeira que hoje existe e amanhã se dissipa? E as pessoas estão preocupadas em sustentar situações tão adversas, tão difíceis. Cuida da sua família, irmão. Eu fico imaginando Raabe chorando pela sua família, pela sua casa. Agora é hora de um novo tempo. E Raabe estava vivendo a campanha. A gente vai ter 7 semanas de campanha. Raabe estava vivendo a campanha naquele tempo. Raabe estava vivendo a campanha naquele tempo. Ela estava semeando. Eu acredito no seu Deus. Eu acredito no que Ele pode fazer. Eu acredito. E eu fico imaginando as lágrimas dos olhos de Raabe, no rosto de Raabe. É aquela lágrima mesmo, irmão. Aquela que desce quente. A lágrima da esperança. A lágrima da expectativa de um novo tempo, de um novo momento. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 4:
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vale a pena chorar pela sua família, irmão. Talvez seja alguém que dê muito trabalho. E tem marido que dá trabalho, irmão. Marido crente e não crente. Tem esposa que dá trabalho. Esposa crente e não crente. E talvez você queira ajeitar ela. Você queira dar o seu jeito nela, o seu jeito nele. Quem dá jeito é Jesus. Ele só precisa que você queira. Se você quiser fazer do seu jeito, as coisas vão continuar como estão, nada muda. A única coisa que você precisa fazer é aquilo que certamente Raabe estava fazendo, chorando. Chore, chore pela sua família, chore pela conversão dos seus entes queridos, chore pela vida humana, pela vida secular do seu filho. Quem sabe você tem tentado trazer ele para o Evangelho, tem desejado trazer ele para o Evangelho. Quem sabe é um marido, é uma esposa, é algum parente, alguém que você até desejou empurrar a goela abaixo, Jesus, mas não está descendo. É porque você quer fazer do seu jeito. Mas tem coisas que não dá para a gente fazer. Ou aliás, o que a gente pode fazer é chorar. Chora. O Salmo de número 126, verso 4 diz: e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você acha que o Senhor quer que você chore de dor, de sofrimento? O seu choro tem que ser um choro de esperança. O choro de Raabe seguramente é um choro de esperança. As coisas vão mudar, tudo vai ser diferente agora, eu acredito, eu creio. Nós precisamos viver um pouquinho mais na expectativa do crer do que o que ver. Porque o ver aliança a nossa alma a fatos. Você não precisa de fatos para acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida e na sua casa. Você precisa de fatos. Fatos são consequências. Viva a esperança, a expectativa, o choro de alegria, o choro de prazer. Não desiste da sua família, irmão. Não desista. Imagina Raabe vendo o comportamento dos seus pais. Quem sabe um comportamento de reprovação. Os olhares atravessados das pessoas, porque ela era quem ela era. Imagina se passasse pela cabeça de Raabe assim: ó, vocês vão voltar aqui para resgatar a mim? Resgata só a mim, porque eu estou ouvindo do meu pai, estou ouvindo da minha mãe, estou ouvindo de irmão, estou ouvindo de vizinho, estou ouvindo de tudo, tudo que é lado. Mas o coração de Raabe estava em festa, porque a salvação era para toda a família. Toda a família. É gostoso quando a gente pode viver isso, irmão? É ou não é? Como você conhece tantas histórias de pessoas que não tinham, vieram de baixo, não tinham nada. Independente da profissão, estou falando de algo legal, algo lícito. E aquele menino que vivia de pé no chão, quem sabe morador de um lugar bem humilde, cresce, se desenvolve, passa a ser alguém respeitado, de sucesso, e ele pode olhar para trás e dizer: eu devo tudo isso aqui a meu pai, a minha mãe, que não tinham até condição financeira de me sustentar. Muitas vezes a comida faltava dentro de casa, os eletrodomésticos pifavam, e nós vivíamos pedindo emprestado ao vizinho. Mas ele não olha para isso com vergonha. Ele olha com um olhar de esperança e um olhar de prazer, porque valeu a pena. Valeu a pena. Imagina o coração de Raabe olhando tanta reprovação, e se ela correspondesse da mesma forma. Eu aprendo uma outra coisa importante. Não eram somente as lágrimas, não era somente o choro de Raabe, mas o coração dela compassivo, o coração dela compreensivo. Compreenda mais a pessoa que está do seu lado em casa. Deixa de julgar, para de apontar o dedo.
Não faz comparação, irmão. A pior coisa que pode existir para alguém dentro da sua própria casa é ser usado em condição de comparação. Compara não. Essa é uma forma de você subjugar essa pessoa, você menosprezar essa pessoa. É mais fácil você elencar as características que você deseja que ela possua, do que dizer fulano tem e você não tem. O marido da irmã lá é uma bênção. Ele abre a porta do carro, você não abre. O irmão cozinha, você não faz nenhum, não bota nenhuma água no fogo para não queimar a água. Não faz comparação não. Você quer que ele abra a porta? Peça direção a Deus para que você possa dizer para ele como você quer e o que ele precisa ouvir. Mas não faz comparação não. Compreenda as limitações. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não se compreendem. A humanidade em si, ela não se compreende. Compreenda a pessoa que está do seu lado. Eu não estou dizendo que é para você ser complacente com os erros, com as fragilidades. Não é isso. Você não vai ser cúmplice de alguma coisa errada que ela esteja fazendo. Mas existem meios para se corrigir. E meios saudáveis. Meios saudáveis. Eu fico ouvindo o nosso patriarca falar de Pedro, o estilo de Pedro. E eu fico imaginando se Jesus correspondesse a Pedro da mesma maneira como Pedro recebeu Jesus. Pedro não seria um dos grandes, não seria um dos campeões do Senhor. As pessoas julgam porque é muito mais fácil julgar e emitir uma opinião. Não julga não, irmão. Compreende quem está perto de você, quem está do seu lado. Olha quais são as circunstâncias que contornam a vida dela, as situações de entorno, que fazem parte do dia a dia dela. Admite que você também precisa ser trabalhado, ser experimentado. Zela pela sua casa. Desistir dela por quê? Virão 7 semanas da campanha Fio de Escarlate. Imagina o quanto é importante você participar dos 7 encontros, das 7 quartas-feiras. Quando você admitir como Raabe anuiu, como ela aqueceu, como ela aceitou, como ela consentiu. Se você consentir também, você vai estar abrindo o seu coração para uma grande e extraordinária oportunidade de vida. E no mundo do Espírito você vai enxergar que tão extraordinária terra que o Senhor preparou para você semear. Mas tem gente que abre mão de tudo isso. Tem gente que prefere continuar alimentando os próprios problemas, os próprios vícios do dia a dia. É a briga, é a discórdia, é a divergência, e vai alimentando de qualquer jeito. Eu falei de você chorar pela sua família. Eu falei de você compreender a sua família. E tem um outro aspecto importante. Quando você se sentir desgastado, cansado, querendo até desistir, não olha para o fato, olha para cima. Olha para cima. As suas baterias serão recarregadas pela força do Senhor, pelo braço forte de Deus. O profeta Isaías é quem diz que é Ele quem estende a mão dele, e Ele te toma pela tua mão direita, e Ele diz o quê? Não temas, porque eu te ajudo. Quando você estiver desgastado, cansado e querendo até desistir, você vai se lembrar de Neemias capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. Não desanima, irmão, não retrocede. Você é um campeão de Deus dentro da sua casa. Você é uma medalha de ouro dentro da sua casa. Você é um recordista dentro da sua casa.
Você é quem está no topo do pódio dentro da sua casa. E Deus conta com você para você fazer diferença dentro da sua casa. O Salmo 108, verso 12 diz a Bíblia: pois vão é o socorro do homem. Não olha para aquilo que a experiência do vizinho diz. Sabe uma coisa que muitas vezes pessoas tropeçam? É quando elas querem tomar a experiência do vizinho como experiência da própria vida. Aí a vizinha diz assim: eu não aguento esse negócio não. Eu não aguento esse negócio. Mandei o marido pastar, faz a mesma coisa. Aí a mulher de Deus, que é crente, que deveria ter um comportamento diferente, acha que aquilo que ela ouviu é digno de ser aprendido e aplicado. Olha para quem está do lado e esquece de olhar para cima. Sabe por que eu falo isso? Porque momentos de dor, momentos de dificuldade, vão requerer de você um alinhamento vertical, uma adoração vertical. E vertical é só você e Deus. Não é um alinhamento horizontal, porque o vizinho não vai ajudar. Ah, mas eu posso ter um aconselhamento com o meu pastor. Ai, pode. Sabe por quê? Porque o recado não é do pastor, o recado é de Deus através do pastor. O recado é de Deus através do patriarca, através da matriarca, através dos pastores, através dos coordenadores, através do OFI. Pessoas segundo a direção de Deus, que estão mediando esse seu alinhamento vertical, esse seu relacionamento com Deus. Se fortaleça nele, irmão. Para de olhar a situação de A, de B e de C, ouvir conselhinhos que nada mais são do que cascas de banana de Satanás, para que as pessoas façam aquilo que o mundo faz. E a Bíblia diz: não vos conformeis com as coisas desse mundo. Não se conforme não. O seu marido é esse lindão que está do seu lado. Ou se não está ainda, você vai casar, irmão, não tem problema. Espera no Salmo 40 para você. Ou o varão espera, irmão. E não sendo o propósito de Deus, cuide das coisas do Senhor. Não se desanime. Não se desanime. O Senhor não tem prazer na alma que retrocede. Lucas 9,62, aquele que põe a mão no arado, olha para trás, não é digno do reino de Deus. Não desiste não, tu meteu a mão na massa, vai em frente. Vai em frente. E uma garantia nós temos, quando nós abraçamos uma causa em que Jesus está presente, não existe batalha perdida. Não existe batalha perdida. O seu marido é um homem de Deus. Se ele não estava orando, o Espírito Santo vai começar a acordar ele de madrugada. Vai orar, vai puxar você para orar. Ah, bispo, mas você não sabe como é meu marido dormindo, parece uma pedra. Nunca vi pedra dormindo, mas dizem, então vamos lá. Mas o Espírito Santo de Deus acorda, irmão. Acorda. A mulher, se a mulher não é uma mulher ajudadora, se ela não é uma mulher que está junto ao seu lado, varão, não se preocupa não. Deus está cuidando, Ele vai fazer isso acontecer também. Você vai ter uma mulher do seu lado ajudadora, mulher de Deus, intercessora. E você está preocupado porque essas coisas eventualmente não aconteceram? Muita gente já vive essa realidade, glória a Deus. Para quem não vive, está preocupado porque ainda não aconteceu. Se fortaleça no Senhor, irmão. Se fortaleça no Senhor. Chore pela sua família. Compreenda a sua família. Se fortaleça no Senhor. E eu vou encerrar com esse último tópico. E eu vejo isso na vida de Raabe. Com toda a perseguição, com todas as angústias, incertezas e dores, Raabe lutava pela família dela. Lute você pela sua. Como você puder. Como você puder.
debaixo da lei de Deus, não estando sem lei para Deus. Aquela palavra que fala do apóstolo Paulo: eu fiz-me servo para ganhar os servos, eu fiz-me hebreu, judeu para ganhar os judeus, eu fiz-me sem lei para ganhar os que estavam sem lei, não estando eu sem lei para Cristo. Faça o que for possível você fazer, desde que você esteja debaixo da lei do Senhor. Mas lute pela sua família, irmão. Lute pela sua casa. Lute pelo seu marido. Lute pelo bem-estar da família. Lute pelo prazer de Deus em ver que a sua família, ela é diferenciada, ela é uma família diferente, ela é uma família transformada. Lute por isso, admita isso. A salvação chegou na casa de Raabe, irmão, estou encerrando. A salvação chegou na casa de Raabe. Assim como foi feito aquele contrato, aquele acordo com os espias de Josué, assim também se cumpriu. E a casa de Raabe, ela foi preservada em meio àquelas muralhas que ruíram. Os muros de Jericó vieram abaixo. Uma parte daquele muro estava preservada. Era a parte que recebia a casa de Raabe, estava ali em cima, da família de Raabe. Sua família. E se você lutar pela sua família agora? Responde comigo, para mim, com um amém. Se você começar a chorar mais pela sua família, vai ser bênção. Se você compreender mais os seus entes, vai ser uma bênção. Se você se fortalecer mais no Senhor, vai ser uma bênção. Imagina você lutando com todas as suas forças pela sua família, vai ser bênção. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu não sei quantas pessoas vieram visitando hoje a igreja, talvez nunca tenham feito uma aliança com o Senhor Jesus. Eu não sei quantas pessoas estão ainda tropeçando e vivendo muitas dessas coisas que eu acabei de falar. Quem sabe o Senhor separou esta quarta-feira tão especial, véspera do fio de escarlate, para falar do valor do fio de escarlate. Uma aliança de salvação, uma aliança de prosperidade, uma aliança de paz, uma aliança de restauração, uma aliança de santificação. Foi tudo isso que a família de Raabe viveu. Por conta de Raabe, uma semente. Você é semente de Deus na sua casa, querido. E se você quiser receber Jesus como seu Senhor e Salvador, nesta quarta-feira, neste dia, hoje e agora, como semente frutífera que você é, eu quero orar pela sua vida, porque eu sei que a partir de hoje tudo vai mudar. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. É para você também. A bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, não é somente para Ele. Você acha que sua família não merece viver melhor? Você não acha e não enxerga que você é um personagem fundamental nesse processo de salvação, de transformação e de mudança? Deus quer você, irmão. É você. Não dá mais para renegar isso, não dá mais para rejeitar isso. Deus quer contar com você. Uma mudança a partir de uma atitude. Uma mudança a partir de uma atitude, irmão.
Hoje é a sua noite. Eu não consigo admitir como alguém pode rejeitar isso. Você não pode. Não dá para você contender contra os projetos de Deus. Eu me lembro da minha conversão. Eu não sabia o que era aceitar Jesus. Eu me lembro que num dia, num culto aqui na igreja, no momento do ofertório, eu levantei porque eu achei que era o momento de entregar minha vida para Jesus. Eu estava tão desejoso de encontrar esse Deus, que eu estava disposto a entrar em qualquer fila que tivesse. Você tem Jesus de graça. Você tem um Jesus de graça, irmão. Você não tem um Jesus tributado, não. Ele quer você. Tira esse peso. Tira esse fardo, joga fora. Você não se dá conta que isso está acabando com a sua vida, que isso está destruindo a sua família. Joga fora esse peso, joga fora esse fardo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entrega o teu fardo a Jesus. Toma o dele que é leve, é suave. Decisão. Você não depende de A, nem de B, nem de C, irmão. É uma decisão sua. Talvez você ainda esteja lutando contra a incredulidade. Eu quero que você saiba de mim mesmo. Antes de aceitar Jesus, eu questionava algumas coisas. Antes de aceitar Jesus, eu também criticava pessoas que falavam dele. Não tem um dia da minha vida que eu não veja, não sinta ou não seja alcançado pelos milagres do Senhor. Não tem um dia. Não tem um dia. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu vi o Senhor responder. Eu não olhei para a circunstância, irmãos. Não olhei para as circunstâncias. Quem sabe um dia eu falo sobre isso. Não é o momento, o nosso horário já foi embora. Mas quem sabe você ainda deseja entregar sua vida para o Senhor Jesus. Ainda há tempo para você. Se você não quer vir sozinho, não tem problema não. Fala com o irmão que está do lado, dá uma cutucada nele e diz assim: vai comigo. Vai comigo, ele vem com você. Qual é o seu nome? Luan. Glória a Deus, o Luan está aqui. Eu vou chamar o bispo César para orar pelo Luan. Não é? Eu ia orar, mas o bispo César está assim, coopera tanto com a bispa Mailde, assim como o Ofir, que eu sei que o Luan é uma ovelha que vai estar debaixo da sua autoridade, do trabalho desenvolvido pelo Ofir, da bispa Mailde, do bispo Átila. Vem cá, bispo César. Valeu, bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te abracei quando você chegou, tá vendo? Coisa boa. Repita comigo, Luan. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu reconheço que sou um pecador. E que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Por isso eu te peço, meu Senhor, quebre, desfaça, anule qualquer acerto ou acordo feito por minha família, daqui para trás, até Adão no Éden, e daqui para frente, até a eternidade. Eu quebro, eu desfaço, eu anulo, no nome de Jesus. Agora eu te peço, meu Senhor, escreve o meu novo nome no livro da Bíblia. A igreja estende a mão para cá e diz: eu, como igreja do Senhor, concordo com esta oração
e abençoo esta vida com toda a sorte de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus, principalmente a bênção da provisão, e através dele todos os seus familiares nós abençoamos em nome de Jesus. Amém? Você vai viver seu primeiro milagre. Olhe para trás como sua família cresceu. Olha. Te agradeço por me libertar e salvar, por perdoar. Aleluia! Te agradeço, Jesus, te agradeço. Ali como um encontro de sua família, seu encontro com o seu Jesus. O Senhor Jesus e o Espírito Santo está em toda a sua casa. Em toda a sua casa. Mas na hora que você quiser, você vai ali, eita, Jesus, está me esperando aqui, né, meu Senhor? E aquele cantinho arrumado, bonito. E você vai fazer isso a partir de hoje, levando para casa essas flores do altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lá na porta você pode levar a rosa, a margarida, certo? Todos vão ter a oportunidade de levar. Pega, pode pegar. Pode pegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Arranjos abençoados que estavam no altar do Senhor e do encontro de casais, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui para esse show, para essa celebração, para essa festa que nós vamos fazer para o engrandecimento do reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ó Deus, nós somos um. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de vós. E o povo de Deus que recebeu diz amém.